A gente tem aprendido muito aqui. Quem tem vindo regularmente pode me ajudar nessa reflexão. Deus tem falado muito com a gente aqui, né? Tem domingos que a gente não fica nessa disposição que a gente está aqui, a gente faz uma rodinha. E domingo passado nós estávamos assim, nesse formato. E eu saí daqui moída, porque Deus falou muito comigo. É gostoso quando a gente vai numa reunião, né, formal como essa, e ouve das promessas de Deus para nós, ouve de tudo de bom que Deus tem, porque Deus tem, né, coisas muito boas, Ele é nosso Pai amoroso, Ele nos ama. Mas Deus também tem para nós palavra de direção e palavra de correção. Porque o Pai corrige a quem Ele ama. É uma palavra que não é muitas vezes gostosa de ouvir, né? O nosso ouvido se incomoda, a gente fica inquieto na cadeira. Mas é necessário. Domingo eu estava assim. E Deus falou comigo de uma maneira poderosa que eu voltei calada, refletindo nisso, né? E Deus agora me colocou aqui, nessa oportunidade, né, de compartilhar isso. Eu tenho uma palavra que Deus falou ao meu coração. E eu confesso para você que ela não é gostosa de ouvir. Mas ela é necessária. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, o aplicativo. Eu acho que a Gabi vai colocar aqui também, para quem não tem. Isaías 57:15. Isaías, um livro do Velho Testamento, 57:15. Antes da gente ler, quem é antigo, né? Vamos colocar assim, de vivência de igreja, e que está vendo a igreja, veja bem, quando eu estou falando igreja, eu não estou falando do templo da 7K só. Eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo no mundo, no Brasil, em São Paulo, em Atibaia, em Fortaleza. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. É dessa igreja que eu estou falando. E quando a gente olha para a igreja hoje, o que a gente tem ouvido muito isso aqui, Deus tem falado muito aqui. Mas você pode pegar grandes pregadores no YouTube e você vai ouvir homens de Deus falando a mesma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de uma igreja morna. E a Bíblia fala sobre a questão de ser morno. Deus fala o seguinte: ou você é frio, ou você é quente. Porque o morno, eu vou vomitar. É isso que Deus fala. E nós temos vivido uma igreja morna. Esses dias eu vi um padre falando que a igreja está morna. O que é essa igreja morna? É uma igreja que quando você se reúne, quando vocês estão juntos, parece uma reunião social, como tantas outras. A igreja morna procura os templos mais bonitos, o departamento infantil melhor para os seus filhos, a igreja que tem o melhor estacionamento, os bancos mais confortáveis, os melhores amigos, o pastor mais simpático, a mulher do pastor que é mais legal. A igreja morna é essa. A igreja morna é aquela que, se alguém não te olha assim naquele dia, como se achava que devia olhar, não quero mais brincar, devolve a bola, vou para minha casa. A igreja morna às vezes lota as reuniões. Mas o louvor não tem quebrantamento, não tem contrição. A igreja morna não tem mais poder contra o maligno. Na igreja morna, a gente não vê mais cura. Cura física, cura espiritual. Na igreja morna, a gente não vê mais a distribuição de línguas, de dons. A igreja morna não está esperando Jesus voltar. A igreja morna sobrevive para o seu bel prazer. Como ir a um cinema.
Tem uma igreja que se reúne no cinema. Em Guarulhos tem uma lá. Não sei como eles estão hoje, mas eles se reuniam num cinema. Eles alugavam o cinema. A igreja morna incomoda o Senhor. E eu estou falando de pessoas e não de templo. E quando Deus me deu essa palavra começou a nascer no meu coração domingo, quando o Senhor começou a falar comigo. Isaías 57, Isaías um profeta, Isaías 57, 15, você achou aí? Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías está falando do Senhor, de Deus. Está falando da habitação de Deus. E esse versículo sugere que Deus tem 2 endereços. Que Deus mora em 2 lugares. O primeiro lugar é um santo lugar, que é o céu, na eternidade. Salmo 115, 3 vai falar que Deus habita no céu. Mas Isaías está falando que tem um outro endereço. Que Deus mora com aquele que possui um coração contrito, abatido. Sobre o que eu quero falar com vocês? Sobre uma palavra chamada quebrantamento, contrição, quebrantado. A igreja de hoje não é quebrantada. Pouco poder de Deus no nosso meio, porque não somos mais quebrantados. Eu não sou contra orar por avivamento. Eu tenho visto muitos pastores postar sobre isso para esse tempo. O avivamento não virá sem quebrantamento. Às vezes nós estamos numa reunião e Deus fala tanto conosco que a vontade que a gente tem é de dobrar os joelhos e chorar, né? Se derramar. E você olha para o lado, parece que nada está acontecendo. Falta de quebrantamento. Quem faz quebrantamento é o Senhor. Mas Ele precisa que nós façamos algumas coisas. Eu falava com uma grande amiga esta semana, que é de uma grande igreja. Uma mulher cheia de dons, pastora, de talentos, que Deus usa muito. E a gente compartilha as coisas. E ela falava da mesma coisa que eu estou falando aqui. Não é porque a igreja é grande, com bancos suntuosos, que as pessoas não estão percebendo isso, essa mornidão. E ela me falava, assim como ela e o marido dela serviram muito já a Deus. E aí agora eu quero fazer um parênteses. Queridos, o seu pastor, e eu não estou falando aqui porque o Márcio e a Nathalie estão aqui, não. Estou falando para você aprender isso. O seu pastor e a sua família, eles têm as mesmas dificuldades e às vezes até mais que eu e você. A vida não é fácil para eles. Não é porque leva o título de pastor que é tudo lindo e maravilhoso. Um pastor e sua família também têm as mesmas dificuldades financeiras, emocionais, de dúvidas, de enfermidade, de insegurança, de ter que tomar decisão. É a mesma coisa, não são super-heróis. Então, se você não ora pelo seu pastor, você já está errado. Se você não tem a prática de ligar para ele ou de encontrar com ele na sua igreja e perguntar para ele: pastor, está tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa? Você também está errado. Pastor não está a serviço da ovelha, ele está a serviço do Senhor. Mas muitas vezes nós tratamos as autoridades como se fossem alguém com superpoderes, que poderiam aguentar tudo. Pastor também se chateia, pastor também se entristece. E esse casal, os pastores,
passaram por lutas muito grandes no ministério, muitas afrontas, e ele desistiu. Hoje, ele vai em algum culto de vez em quando, vai visitar, quer sentar lá como um visitante. E ela, falando comigo, falou o seguinte: Mari, eu não sei mais o que fazer. Porque ela continua firme, mas ela tem orado pelo esposo, né? Eu não sei mais o que fazer, porque, assim, é muitos argumentos, né? Eu falo, ele rebate. E quando ele rebate, ele está certo com o que ele está rebatendo. Ah, mas lá aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas fulano, isso, isso, isso. E quando eu falava com ela, o Espírito Santo novamente falou comigo: falta quebrantamento. E eu falei para ela: vamos orar sim, mas para que haja quebrantamento no espírito do nosso irmão. Porque ele está lambendo as feridas. É só isso que ele está fazendo. Ele não está entendendo a obra que Deus quer fazer. É esse o cenário que nós temos hoje. E Isaías está dizendo para nós que Deus habita em 2 lugares. Se eu falar para você que Deus está aqui sentado nessa cadeira na sua frente, você mudaria seu comportamento? Eu, por exemplo, talvez quisesse correndo vir para o banco do lado. Se eu falar para você, Deus habita, olha, Deus vai estar lá, como é que chama aquele lugar aqui em Atibaia que faz evento? É Zanon? É isso? Como é que chama o lugar de eventos que tem a feira do morango? Hã? Isso. Centro de convenções, né? Se eu falar que Deus vai estar lá amanhã, 6 e 7 da manhã, você iria para lá? Eu quero estar onde Deus está, é isso? Parece bonito isso, não é? Deus tem 2 endereços. E um endereço de Deus é que Ele mora com o contrito e quebrantado de coração. O grande problema é que nós não somos mais quebrantados. E Jeremias 16:12, se você quiser abrir aí, não sei se vai ser aparecido aqui. Jeremias 16:12, o profeta, Deus usa o profeta, Deus diz a Israel, através do profeta, a seguinte palavra: vós fizestes pior do que os vossos pais. Eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Olha que palavra dura. Deus usa o profeta para falar isso para o seu povo. O coração de vocês é duro, é maligno. Vocês estão longe de mim. O salmista Davi, ele diz no Salmo 51:17, que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, Deus não desprezará. Então, chegamos a alguma conclusão, que nós precisamos ser quebrantados, contritos, moídos. O quebrantamento, queridos, é a solução, é o antídoto do pecado que não tem deixado a gente ser quebrantado. O quebrantamento é a solução para essa igreja morna. O quebrantamento é a solução para o nosso coração orgulhoso. Mas o que é quebrantamento? Não é? Eu fui procurar aqui. A palavra quebrantamento traduz a palavra bíblica contrição. Essa palavra, olha que forte, ela sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como uma rocha que virou pó. E o salmista Davi continua no Salmos 34:18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração
quebrantado e salva o espírito oprimido. Um coração quebrantado, moído, despedaçado. Eu fui ler uma citação de uma autora chamada Nancy Elliott Moss, e ela afirma 3 coisas, 3 verdades para ela sobre quebrantamento. Eu achei interessante, eu trouxe para compartilhar. Primeiro, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e a nossa total redenção à vontade de Deus. O pastor Márcio falou isso agora há pouco aqui, em oração. Quebrantamento, a gente abre mão da nossa vontade. A gente se rende à vontade dele. Quebrantamento é abrir mão da nossa autoconfiança e da nossa independência de Deus. Nós continuamos achando que somos independentes. Dependemos de Deus em algumas coisas, em outras não. E quebrantamento, a Nancy diz que é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus crie raízes. Pastor Márcio ministrou aqui, compartilhou conosco naquele pequeno grupo domingo. A prática da palavra, como é que a gente não vive mais a prática? A gente está falando repetidamente, lendo repetidamente, mas nós não vivemos isso. Uma outra citação de um outro autor diz sobre o orgulho, e fala assim, que o orgulho, que é o contrário do quebrantamento, é o que impede o quebrantamento. O orgulho é o pior dos males que pode nos sobrevir. E eu sei que você deve estar pensando aí, mas eu não sou orgulhoso, Mari. Mas você está falando aqui, eu estou pensando em alguém. Olha, fulano tinha que estar aqui ouvindo isso, porque fulano é orgulhoso. Não, querido, esquece. Isso já é orgulho. Orgulho, ele é o que parece, é aquele pecado que perece com mais dificuldade e mais lentamente. E nós precisamos, enquanto corpo de Cristo, igreja de Cristo na terra, combater o orgulho do nosso coração. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Ao mesmo tempo que ele está perto do quebrantado, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E o nosso Deus, ele conhece um soberbo de longe. Eu fui tentada, quando eu estava escrevendo isso aqui, esse meu rascunho, a pensar em pessoas. E Deus falava, não, é você mesmo. Pode voltar. Volta para a casinha. Pensa em você. Mas, o que é orgulho? Vamos trazer também uma explicação, um significado de orgulho. Fui lá no dicionário. Orgulho. Elevado conceito que alguém faz de si mesmo. Amor próprio exagerado. Brio, altivez, soberba. Tudo isso é orgulho. Orgulho também é autossuficiência. Cristão não é autossuficiente. A pessoa também que se sente diminuída, se perder alguma coisa, é orgulhosa. Isso é orgulho. Quando você perde e se sente menor, é orgulho. A pessoa que tem dificuldade em pedir ajuda, é orgulho. A pessoa que olha que a outra não dá atenção, ou a gente acha que deu atenção para... Não agradou, não me agradou, não me agradou. Orgulho. A pessoa que não gosta de demonstrar insegurança. Conhece gente assim? Não demonstra insegurança nunca. Tudo consegue, orgulho. O orgulhoso, às vezes, parece uma pessoa de pedra. Não é? É autodefesa. É isso que a gente fala aí. Não é? O orgulhoso
tem medo de decepcionar as pessoas. O orgulhoso não sabe pedir perdão, nunca. Sem dúvida, o orgulho é o contrário do quebrantamento. A gente precisa combater o orgulho, então. Essa igreja morna é orgulhosa, acha que já fez tudo. Estou aqui sentado, cumprindo o meu checklist de cristão. Levanto, oro, leio a Bíblia. Vou no culto de domingo, agora tem que ir numa hamburgada que o pastor inventou. Cheque. Coração duro. Praticando simplesmente por religiosidade. Eu trouxe aqui uma lista. Eu vou ler ela rapidamente para vocês. Eu quero que você abra os seus ouvidos agora. Eu sei que a minha voz às vezes dá sono, mas ouça, avalie. O orgulhoso, ele olha para o fracasso dos outros e está sempre pronto a mencioná-lo. Você viu o irmão lá? Nossa. Falei, sabia que ia cair de novo. Você viu o ministério lá? Tinha certeza. Você viu fulana? Foi alertada. Eu estava aqui, olha, cheio de boa intenção. Sabia que ia fazer de novo. O orgulhoso vê a dificuldade, o defeito, o erro, o pecado do outro e é rápido em mencioná-lo. O orgulhoso tem um espírito crítico, está sempre procurando erro dos outros. Nunca consegue ver o seu próprio erro. Ele enxerga as falhas alheias com o microscópio, mas olha as suas próprias com o telescópio. O orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. O orgulhoso critica o presidente da República. Deus falou comigo aqui. O patrão, o marido, os pais, o pastor. O orgulhoso, ele tem tendência a criticar autoridades. E não fica só nisso. Comenta as falhas dessas autoridades com outras pessoas com uma rapidez impressionante, com uma liberdade impressionante. O orgulhoso se auto-justifica. O tempo todo ele tem justificativa. Tem um conceito elevado de si, mas menospreza os outros. O orgulhoso tem um espírito independente e autossuficiente. Isso não combina com o corpo de Cristo. Nós não somos independentes e nós não somos autossuficientes. O orgulhoso quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. O orgulhoso exige sempre os seus direitos e a preservação da sua própria reputação. O orgulhoso deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e das suas necessidades. Mas o pastor não veio. Puxa, mas eu liguei. Puxa, mas eu falei com a irmã, ela não me deu atenção na hora. Não deu. O orgulhoso busca sempre se autopromover. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços. Puxa, mas eu vim na igreja, ajudei no bazar, caramba, eu limpei a igreja, caramba, eu montei o equipamento, caramba, eu coloquei... Nunca, jamais o pastor reconheceu o meu trabalho. Não vou ficar nessa igreja. E tá fácil, a gente pode mudar de igreja assim, ó. Porque o que não falta é igreja aberta. Tem um monte. Eu estava até falando, meu irmão vai mudar de residência para o bairro que ele vai. Nós contamos ali umas 12 igrejas, né, amor? Você pode escolher. Vai em uma por semana. Não é? O orgulhoso fica magoado quando outros são promovidos em vez dele. Nossa, eu trabalhei tanto.
E a promoção do trabalho foi para fulano e não foi para mim. Nossa, eu sou serva do Senhor. Eu estou aqui, eu trato meu cartão direitinho, eu chego no horário, eu vou no horário. Ele precisa ser reconhecido, promovido, no ministério, em casa, no trabalho, com o vizinho. O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. O que será que estão falando de mim? Tem gente que não dirige por isso, sabia? Por orgulho. Porque vai errar e não sabe que a pessoa... não quer saber que alguém vai falar, oi, barbeiro, oi, barbeira. Né? O que será que estão pensando a meu respeito? O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas. O orgulhoso não aceita ser corrigido nem disciplinado. Não aceita. Não tem coração ensinável. A pessoa pode ser alertada, advertida por um amigo, por um patrão, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelo pastor, mas não aceita. Se sente ofendido com a correção, com a disciplina. É orgulho isso. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros. O orgulhoso não consegue pedir perdão, jamais. O orgulhoso não conhece a verdadeira condição do seu coração. Ele não conhece. Ele está enganado. Ele acha que ele é uma coisa, mas ele é outra. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento, de avivamento, e nem desta palavra. Eu não sei se essa lista ajudou você a reconhecer alguma coisa. Mas se te ajudou, eu quero te dizer, não se desespere. Deus sempre nos repreende, porque Ele quer que nós andemos pelo caminho correto, um caminho de bênção. Deus quer nos livrar do orgulho. Deus quer que a gente saia da monidão espiritual. Deus quer que a gente tenha um coração quebrantado. Quem tem um coração quebrantado, o pastor Márcio falou aqui no início, que Deus usa várias maneiras para falar. Ele usa a palavra, Ele usa um amigo, Ele usa uma pessoa, Ele usa um ímpio, Ele usa a mula se Ele quiser. Quem tem coração quebrantado, ouve Deus, ouve Deus, ouve. Antes de vir para cá, eu e Carlos passamos num lugar, fomos ver um lugar aí. E o construtor, o Carlos, nós fomos ver uma casa. E o construtor, o corretor ficou com ele, e o construtor ficou comigo, mostrando lá os lugares. E o construtor pegou e falou assim para mim, moça, mas preste atenção. O dinheiro que você vai investir tem que ser investido num lugar bom, que você vai gostar muito. O seu coração tem que estar neste lugar. Um ímpio. Deus usando um ímpio para falar comigo. Na hora meu coração se alegrou. Falei, amém, é isso, é isso. Eu tenho que me alegrar com o lugar que Deus vai me dar. Não é se ele é mais bonito, se ele é bem localizado, se ele não importa, porque Deus é que vai fazer. Mas o meu coração tem que se alegrar. Veja, um coração quebrantado ouve Deus. Não ouve Deus só procurando o profeta. Eu vou lá naquela igreja porque o profeta vai falar. Nós aqui na 7K acreditamos em todos os dons. Nós acreditamos que Deus levanta o profeta para falar assim. Todos nós aqui já tivemos experiências com eles que eu te digo. Esse Deus fala assim também. Mas Deus fala com você na intimidade, na palavra. Deus fala com você. Mas o orgulho te impede de ter Deus perto. Orgulho, está tudo certo, eu já fiz a minha parte. Queridos, precisamos praticar o quebrantamento. O quebrantamento é uma obra de Deus, não é nossa, mas exige a nossa participação. A gente precisa se aproximar de Deus com desejo. Desejo. A sua oração, ela... quanto você tem pedido na oração para Deus mostrar os teus erros e as tuas falhas? A nossa lista de petição é gigantesca, não tem nada de errado. A Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á. Não estou falando que está errado. Mas quanto do tempo nosso de oração com Deus, de intimidade com Deus, nós estamos falando, Deus, fala comigo.
Fala comigo. Tem orgulho, Deus? Tem alguma coisa escondida no meu coração, no meu íntimo, que está te desagradando, que está te tirando de perto de mim? Eu quero que o ser morada do Senhor. O Senhor está perto do que tem um coração quebrantado. Não dá mais, os dias são maus. E eu não sei se te disseram. A tendência é piorar. A igreja morna não sobreviverá. Deus tem vitória, Deus tem, é gostoso ouvir isso. Deus tem bênção, Deus tem tudo para dar para nós, sim. Começa aqui nessa terra, Deus é Deus que abre caminhos. É tremendo ouvir isso. Mas Deus é Deus de correção. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não rejeita a oração. Ele não rejeita. Tem até um louvor antigo pentecostal aí, né? Deus não rejeita a oração. Quanto tempo o quebrantamento precisa da minha atuação também. Eu preciso querer isso. Eu não posso querer vir para uma reunião como essa ou em qualquer outro salão de qualquer outra igreja e achar que a pessoa que está atrás do púlpito, os que fizeram o louvor, os que limparam a igreja são responsáveis pelo que Deus vai fazer ou falar para mim. Não. Deus fala comigo no meu trabalho, na rua. Deus fala comigo onde eu estiver, se eu quiser ouvir o Senhor. Mas para isso, eu tenho que ter um coração quebrantado. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é? Hebreus 4. E mais penetrante do que espada alguma, parece uma poesia, né? De 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, o pastor Márcio vem falando isso aqui, usado por Deus. A palavra, quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Só aqui, quando você vem aqui e ouve lá a aulinha lá embaixo, ou aqui, alguém compartilhando? Não, querido. Você tem que se dedicar à palavra. Uma outra coisa para o quebrantamento é confessar os nossos pecados. A igreja morna não confessa mais pecados. A igreja morna, ela vai dormir e ora assim: perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Vamos generalizar, porque acho que eu devo ter pecado esse dia. Querido, dê nome ao seu pecado. Senhor, eu fofoquei hoje, me perdoa. Senhor, eu menti hoje, me perdoa. Se arrependa. Senhor, eu murmurei hoje, me perdoa. Senhor, eu falei mal, eu reclamei, eu fui contra a autoridade, eu fiquei na pornografia. Senhor, pecado. Confesse os seus pecados. Pecado separa você de Deus. Coração quebrantado, reconhece os seus pecados. Reconheça os seus pecados. Isaías 6:5. Se você não quiser abrir, tudo bem. Mas o profeta Isaías foi convocado. E olha o que o profeta Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está reconhecendo, ele fala: ai de mim, quem sou eu? Eu tenho lábios impuros, eu peco. Uma igreja hoje soberba, que não reconhece seus pecados. Deus é santo, santidade é o Senhor. É impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir necessidade de santificação e de purificação dos seus pecados. Se você confessar, Deus perdoa. Tremendo isso. Ele sempre vai perdoar. Uma outra coisa para o quebrantamento na nossa vida: tome atitude de obediência. Domingo passado foi falado sobre isso também. Eu vou obedecer, eu vou ler a palavra e eu vou obedecer. É difícil obedecer. Você tem que ir contra a sua vontade, contra a sua carne.
Mas tome uma atitude de obediência. John Maxwell disse o seguinte sobre atitude. Ele diz que a atitude é um sentimento interior que se expressa pelo comportamento exterior. É a capacidade de pensamentos em ações. Isso disse John Maxwell. Mas o discípulo Tiago, ele diz o seguinte, que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago 1:22. Não adianta você ouvir o que você está ouvindo aqui e sair e esquecer. A parábola, né, do semeador. Que a sua vida seja a terra boa, que vai frutificar a palavra. Comece a fazer tudo o que Deus deseja. Isso é rendição. O quebrantamento começa com a rendição. Deus, eu queria tanto namorar com fulano, mas o Senhor já me mostrou que não é essa pessoa. Obedeça. Rendição. Deus, eu queria tanto comprar aquele carro, mas eu já estou vendo que não é para eu comprar, mas não compre. Deus, mas eu queria tanto frequentar tal lugar, mas o Senhor já me falou que não é lá. Não vá. Obedeça. Obedeça. Faça uma lista aí. Faça uma lista de decisões que você precisa tomar e comece a agir. Ajoelhe-se diante de Deus e reconheça. Reconheça os seus erros. Não queira ser essa igreja morna. Você tem que pedir perdão para a sua família, para alguém, reúna as pessoas, aí sai pedindo perdão. Mas se a pessoa não perdoar, o problema é dela. O problema é da pessoa. Você perdoou. Saia perdoando. Tem que pedir perdão para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o chefe. Sai pedindo perdão. Desista de brigar. Abra mão de brigar. Não é? Entregue os seus ressentimentos para Deus. A gente é muito ressentido. Comece a dar testemunho de cristão lá no seu trabalho. Seja cristão de verdade lá na sua vizinhança. Lá no jogo de futebol. Seja cristão de verdade. Comprometa-se com a sua igreja local. Mas comprometa a si mesmo. Não brinque, não. O trabalho é árduo, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós temos orado para Deus mandar ceifeiros. Agora eu já mudei. Senhor, manda os quebrantados para este lugar. Pessoas sensíveis à tua voz. Comprometa-se com a sua igreja. Fale de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Não perca tempo. Não perca tempo. Fale de Jesus. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar-se diante do Senhor. Humilhar-se diante do Senhor. Tenha um orgulho enrustido que não nos deixa nos humilharmos diante do Senhor. Por isso que as reuniões são mornas, frias. Não há quebrantamento, não haverá avivamento. Lutero, Martinho Lutero, né, quem já ouviu falar, ele disse o seguinte: Martinho Lutero disse que Deus cria as coisas a partir do nada. Não foi assim que ele criou o universo? Do nada. Portanto, ele somente pode fazer algo de nós quando nós não formos nada. Quando o nosso eu não falar mais alto. Veja, nós lemos lá os Salmos de Davi, que Davi fala que Deus está perto do contrito. Sabe quando que Davi escreveu? Eu já estou caminhando para o fim. Mas sabe quando ele escreveu esses salmos? Depois que ele teve uma conversa dura com o profeta Natã. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou. Mas
continuou agindo como se não tivesse pecado. E Deus levanta o profeta e vai o profeta tacar na cara dele o seu pecado. A partir daí, Davi começa a ser moído, esmagado, para virar nada. Sua família é completamente destruída. Só tem tribulação naquela família. Pensa numa família difícil. Pensa nos dias maus que Davi vai enfrentar. Mas diferente, do nada, Deus levanta Davi. Quando Davi vira nada, se quebranta, Deus continua fazendo na vida de Davi. Não dá para a gente ficar massageando o ego de uma igreja morna, falando só o que ela quer ouvir. Haverão pregações, haverão compartilhamentos de palavra que vão trazer muita alegria ao nosso coração. Direcionamento de Deus. Deus fala mesmo, Deus fala que te ama. Quando Deus fala que te ama, Deus ama. Deus fala que nada vai separar você do amor dele. É tão gostoso ouvir isso, né? Deus fala que aquele que habita no esconderijo dele, a sombra dele descansará. Pastor Márcio já falou aqui sobre o Salmos 91. Palavras lindas, maravilhosas. Mas Deus também fala que nós devemos nos corrigir. Eu não sei quanto a você, mas eu quero me humilhar diante de Deus. Eu quero que os pecados de estimação saiam da minha vida. Eu quero quebrantamento a ponto de eu ter uma sensibilidade e ouvir Deus em todo o tempo. As coisas não são do jeito que você imagina. Veja, os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Completamente diferentes. Os caminhos dele são perfeitos. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que não são. E às vezes você está insistindo, isso eu estou falando porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora. Você está insistindo num lugar mais bonito. Você está insistindo numa posição melhor. Você está insistindo numa coisa que não é o que Deus tem para você. Mas você não consegue ouvir, porque você é orgulhoso. Deus quer estar perto. Ele faz morada naquele que tem um coração quebrantado. Amém? Que o Espírito Santo continue falando com você. Você não está aqui por acaso. O Senhor repreende aquele que ama. Porque Ele não quer perder ninguém. Amém? Quero que você fique em pé. Eu, antes de passar para o pastor Márcio, uma oração com você. Olha, quando a gente fala que a gente vai orar e tem uma pessoa orando em voz alta, eu vim de uma igreja, você já desligou ali?